Você sabia que, segundo uma pesquisa, 50% dos homens depois dos 40 passam a sofrer de disfunção sexual? Então aqui eu vou te falar de 8 alimentos que você deve evitar caso você não queira ficar assim depois dos 40. Olha só, se nós não quisermos que o nosso corpo perca a vitalidade, que fique cansado, desanimado, sem energia depois dos 40, nós devemos sim evitar esses produtos que eu vou te falar agora. Ter um corpo saudável e energizado é um dos objetivos principais de quem está chegando ou já passou dos 40, concorda? Então é necessário limitar ao máximo a ingestão de alguns alimentos que, devido à sua composição, aumentam a inflamação e a tendência a acumular gordura visceral. Então, vou aqui revelar para você em detalhes 8 principais alimentos para que você procure substituí-lo o mais rápido possível por opções mais saudáveis. Preste atenção. Os alimentos inimigos da virilidade dos homens devido ao acúmulo de gordura visceral são, primeiro, frituras. Cuidado com frituras. Os alimentos fritos são ricos em gorduras saturadas que, longe de ser boas, conduzem ao desenvolvimento de transtornos metabólicos. A sua ingestão regular aumenta o acúmulo de calorias e, ao longo prazo, leva ao sobrepeso, a diabetes e outros problemas de saúde. Isso é sério. O problema é ainda maior quando as frituras são feitas a partir de empanados, ou seja, cobertas com farinhas ou pão. Então, primeira dica para você. Segundo, molhos. Molhos industrializados é terrível. Os molhos em temperos de origem industrial estão cheios de gorduras saturadas, calorias e substâncias químicas adicionadas que impedem a perda de peso. Se você está acima do peso, pensa nisso. O seu sabor é muito viciante, é gostoso e, mesmo que acompanhe bem muitos pratos, pode gerar problemas de ansiedade e sobrepeso. Então, tá aí outras dicas para você. Terceiro, carnes embutidas. Mesmo que para algumas pessoas esta representa uma fonte significativa de proteína, as carnes embutidas são muito prejudiciais para a sua saúde, principalmente depois dos 40. Por trás do frescor e sabor delicioso existe uma ampla variedade de químicos adicionados que, a longo prazo, originam dificuldades metabólicas. A sua ingestão habitual está relacionada com o quê? Com o aumento de peso, de diabetes e algumas doenças do sistema cardiovascular. Além disso, o seu alto teor de gorduras e sódio ocasiona um desequilíbrio nos processos inflamatórios do corpo, que gera retenção de líquidos, de inchaço abdominal. Então, tá aí mais uma dica para você. Um outro, sabe qual que é? Biscoito. Os biscoitos podem sim ser muito enganosos, especialmente quando vêm marcados com rótulos de que asseguram de serem baixos em calorias ou que sejam light, né, ou diet, sei lá. Não se pode negar que serve para controlar a fome nos momentos de ansiedade. Porém, o seu consumo regular pode impedir o seu corpo de ter mais vitalidade e, consequentemente, mais virilidade. Isso se deve ao fato de serem fabricados com farinhas e açúcares e outros aditivos ricos em calorias que impedem o combate ao acúmulo de gordura. E você sabe que o excesso de gordura é complicado. 5. Pães e bolos. A maioria dos pães e bolos produzidos em confeitaria ou então que já vem de fábrica de indústria são fabricados com farinhas refinadas que dificultam o processo de digestão e aumentam a inflamação. Mesmo que seja delicioso, que represente uma forma rápida de reduzir a fome, consumi-los de forma regular, constantemente, impede a obtenção de um corpo tonificado. Isso não só se deve ao fato de aumentar o inchaço no ventre, mas também por seu alto teor de gordura, que aumenta a tendência de ter pneus na cintura. Doces e guloseimas. Comer uma pequena quantidade de doce pode ser prazeroso e, de fato, pode lhe trazer um extra de energia, mas o problema ocorre quando se produz um efeito viciante no cérebro que, além de conduzir ao consumo em excesso, aumenta o risco de diabetes e problemas metabólicos. A maioria das guloseimas são feitas de açúcar refinados que, por serem de absorção rápida, elevam os níveis de açúcar no sangue e a tendência no sobrepeso. Sétimo, alimentos salgados. Cuidado com alimentos salgados. O consumo excessivo de alimentos com sal é prejudicial para a saúde e para o peso corporal. Bom, isso a maioria das pessoas já sabe. Primeiramente, o sódio aumenta a presença de líquidos nos tecidos do corpo e conduz a reações inflamatórias perigosas. Por outro lado, eleva o risco de sofrer hipertensão arterial e dificuldades a nível renal. Com relação ao abdômen, além de aumentar o inchaço, favorece o acúmulo de gordura
gorduras visceral. Oitavo é o principal, refrigerante. Todos os refrigerantes, inclusive aquele com rótulo Light Diet ou 0 calorias, contém substâncias químicas e açúcares artificiais que afetam o peso corporal de forma direta. Mesmo que muitos o ignorem, esses líquidos elevam os níveis de açúcar no sangue, dificultam a atividade do metabolismo e aumentam o acúmulo de gordura abdominal. O problema ainda é maior quando são cheios de gás, já que provocam dificuldades a nível intestinal e geram inflamação e gases. A estimativa é de que a disfunção erétil afeta 48,8% dos homens no país, apesar de o problema atingir principalmente homens acima de 40, a ocorrência em jovens também em um grau mais leve, afirmam os especialistas. Olha só, jovens menos de 40 tendo esse problema também. É um problema no mundo inteiro. Estima-se que serão 325 milhões de homens com disfunção erétil em 2025, ou seja, daqui a 2 anos. Porém, é importante desmistificar o assunto e mostrar que há solução para esses casos sim, normalmente com alimentação mais saudável e atividade física. Isso é muito sério. Eu gostaria que você compartilhasse aí, vamos mostrar para essas pessoas, porque se você costuma comer algum desses alimentos, ou seus amigos costumam comer isso, vamos procurar excluí-lo da nossa dieta regular para não interferir em nossos esforços, para a gente ter mais vitalidade e, consequentemente, virilidade. Então, mais uma vez, procura compartilhar, vamos passar essas informações para frente. Tem muitas pessoas com uma série de problemas e não tem essas informações. A sociedade, no geral, nos estimula a comer esse tipo de alimento e não mostra para a gente que não são saudáveis. Muito pelo contrário, às vezes mostra uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas de um certo modo, a propaganda para você consumir esses alimentos, a propaganda é muito maior. Então, vamos compartilhar isso com as pessoas aí. Gostaria que você curtisse aí também, né? E quero dizer para vocês aqui, talvez você já conhece, tem pessoas que conhecem, tem pessoas que não conhecem, mas se você não conhece ainda, nosso programa fechado, Jovem Depois 40, é um programa lá é uma comunidade fechada em que a gente trabalha lá para ajudar as pessoas a ser mais jovem depois dos 40, ter mais vitalidade, mais virilidade, mais energia, né? Então, se você gostaria de conhecer como é que funciona, nesse vídeo aí em cima aí ou embaixo aí tem um link, clica nesse link, você vai para uma página, são 20 minutinhos, eu vou te explicar tudo em detalhes, por que eu criei esse programa e qual o objetivo desse programa e qual o objetivo de ajudar as pessoas, beleza? Obrigado pela atenção, um grande abraço, tchau, até!